Eu quero falar com você sobre a imensa alegria de investir em gente, investir em pessoas. E eu quero ler João, capítulo 13, verso 1. Coloca para nós aí, Alana, por favor, obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Diga assim comigo: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Preste atenção, a palavra de Deus nos ensina que Jesus, antes de morrer, ele declarou esse versículo e ele disse: tendo amado os seus, aqueles que estavam com ele, ele amou-os até o fim. E eu quero começar falando para você uma coisa muito importante. Você foi criado para algo muito nobre, meu irmão. Vou te falar uma coisa: você pode construir muita riqueza nessa terra, mas quando você entende o propósito que Deus tem para a sua vida, o sonho que Deus preparou para você, você então percebe que aquilo que Deus sonhou é muito maior do que aquilo que você imaginava viver. E eu não sei você, mas eu tenho muito temor de fazer a vontade de Deus. Existe algo no meu coração que pesa, porque é o seguinte: os meus dias e os seus também estão passando. Você não concorda comigo que seus dias estão passando? Amém? E existe uma certeza que vai acontecer comigo, com você: nós vamos morrer. Eu sei que você não gosta de falar de morte, né? Mas a verdade é que eu preciso te falar uma coisa: você vai morrer. Os teus dias estão sendo contados. E a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: o que você está fazendo com a única oportunidade que você tem de viver para Deus? Porque tem gente que ele não tem noção, ele fala: não, eu vou deixar para ser mais intenso mais tarde, eu vou deixar para entregar tudo para Deus mais para frente. Só que eu vou te falar uma coisa, meu irmão, com muito amor e carinho: talvez o dia mais para frente não vai chegar para você. Talvez o Senhor chama a sua senha lá em cima, e aí acabou. E aí a Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, que é muito melhor você ir numa casa onde está tendo luto, onde está tendo um velório, do que você ir numa casa onde está tendo festa. Por quê? Porque na casa onde está tendo o luto, o velório, a morte ela tem o poder de alinhar as nossas coisas, é ou não é? A vida. Você começa a olhar para o morto ali e você começa a pensar na sua vida. Você fala: meu Deus. Você já viu a conversa do velório? É o seguinte: meu Deus, a vida é um sopro. Aí você encontra um e fala: nossa, Mateus, era tão jovem, né? É ou não é, irmãos? O velório é assim. O velório, a morte, ela tem o poder de alinhar as coisas. Só que a verdade é que você precisa viver para Deus hoje, entendendo exatamente o que Deus espera de você. Porque Deus espera algo de nós, amém? Você não está aqui simplesmente para ser evangélico. Deus o livre. Ah, agora eu virei evangélico. Ah, vai-te embora, meu irmão. Ser evangélico é muito pouco para aquilo que Jesus fez por você na cruz. É muito raso. Por quê? Ser evangélico é você ser um religioso, é sair da sua casa, sentar na cadeira aí e ouvir o pastor pregar. Isso é ser evangélico. Só que o que nós estamos ensinando para você aqui nesses dias é você entender para que Deus chamou você. Deus chamou você para uma obra que é muito maior do que você, mas isso envolve outras pessoas. E é por isso que eu comecei aqui falando para você que os seus dias estão sendo contados. Por quê? Porque tudo que você construir nessa terra vai ficar aqui. Vou falar uma coisa importante que talvez você não saiba: quando você morrer, a única coisa que vai restar da sua vida é você vai ser enterrado numa caixa de madeira, que aliás não tem nada de bonito naquilo, e você vai ser enterrado com uma roupa que nem foi você que escolheu. Se você for alguém mais velho, você vai ser enterrado com um terno que você nem sabia que tinha terno, mas no dia do teu velório alguém arrumou um. O que acontece? Que nós não vamos levar nada dessa terra, meu irmão. Fala para quem está do teu lado assim: você não vai levar nada daqui. A grande questão agora que nós entramos aqui é o seguinte: uma vez que eu não vou levar nada dessa terra, olha aqui, uma vez que eu não vou levar nada dessa terra, então o que eu vou fazer aqui? Se tudo que você construir vai acabar em algum momento, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer o propósito de Deus. Por quê? Porque o propósito de Deus
é a única coisa que é eterna, nunca vai acabar. Deixa eu te falar, as vidas que você investir aqui vão estar junto com você lá na eternidade. E quando você chegar lá no céu, você vai ver aquela pessoa que você investiu, você ganhou para Jesus. Ela vai olhar para você e vai falar assim: muito obrigado, porque um dia você saiu da sua casa para investir na minha vida. Amém, irmãos? Deus tem falado muito comigo num texto de Eclesiastes 9:10, coloca para nós aí. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Preste atenção nesse texto. Olha lá: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Olha lá, irmãos, pois na sepultura, no dia da morte, para onde você vai, olha o que a Bíblia diz: não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Ou seja, olha o que a Bíblia está dizendo, o que você tem que fazer, olha para mim aqui, o que você tem que fazer, a Bíblia está dizendo assim, ó, faz com toda a sua força. Se é para servir a Deus hoje, meu irmão, então serve com toda intensidade. Se é para estar lá na sua célula, sirva com toda a intensidade. Por quê? Porque para a sepultura, para onde eu e você vamos, não tem planejamento, não tem conhecimento, não tem nada. Apenas há um silêncio eterno na morte. Mas a verdade é que quando você investe os teus dias para buscar o Senhor, construir algo para o Senhor, eu vou te falar uma coisa: você pode até morrer, mas quando você se for, as pessoas vão lembrar de você como um legado espiritual que vai ficar. Irmãos, no dia do meu velório, eu quero que as pessoas olhem para mim ali e falem: rapaz, esse cara foi um homem de Deus, eu estou aqui hoje por causa dele na igreja. Eu estou aqui porque ele foi atrás de mim, ele investiu, ele me pegou, me carregou nas costas quando eu não queria ir. Preste atenção, é isso que vai contar. E quando você entende isso, que você nasceu para isso, porque você nasceu para isso. Você não nasceu para ser evangélico, você nasceu para cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus envolve investir a sua vida na vida de outras pessoas. Quando você entende isso, então você encontra um combustível. O que é o combustível? Diga assim: o combustível é aquilo que me move. O combustível é aquilo que te tira do lugar, que te faz você sair da passividade. Irmãos, você pode perceber que todas as vezes que nós nos movemos na célula, você sai da célula, você fala: meu Deus. Você sai com aquela sensação assim: como foi poderoso hoje aqui. Parece que eu nasci para estar nesse ambiente. Quantos tem essa sensação aí? Levanta a mão. Sabe por que você tem essa sensação? Porque você nasceu para esse ambiente. Mas agora o desafio é que você saia da sua zona de conforto e entenda o seguinte: eu preciso trazer outras pessoas para esse ambiente também. O evangelho não acaba em você, quando alcança você, é apenas o início de algo muito maior. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas pessoas, elas vão conhecer o Senhor por causa de você. Fala para quem está do teu lado assim: as pessoas lá fora vão conhecer Jesus por causa de você. A sua principal razão de estar aqui hoje é ser canal de Deus na vida de outras pessoas. Você não está aqui simplesmente para ser reconhecido, não. E você percebe que lá no mundo as pessoas valorizam, reconhecem o quê? O diploma, a riqueza, é ou não é? Só que a verdade é, o que é a riqueza para Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta: será que o homem, com um grande feito, um enorme feito, ele consegue surpreender a Deus, sim ou não? Não. Por quê? Porque Deus é muito maior que qualquer feito que um homem pode fazer. Logo, irmãos, as coisas daqui da terra, elas podem surpreender os homens, mas não surpreendem a Deus. Agora eu vou te falar, sabe o que impressiona a Deus? É quando você prega o evangelho. É quando você libera a palavra que está no seu coração na vida de outra pessoa. Aí Deus sorri lá do céu para você e fala bem assim: ó, esse meu filho está cumprindo o propósito dele. É para isso que você está aqui. Você não está aqui simplesmente: eu vim aqui no culto porque a igreja é uma bênção na minha vida. Glória a Deus. Mas agora você está entendendo nesses dias que o coração de Deus pulsa pelo que, irmãos? Que nós aprendemos ontem, é o quê? Almas. É para isso que você está aqui. E aí eu vou te falar uma coisa muito importante. Quantos querem agradar a Deus aqui, amém?
Agora, para você agradar a Deus, você já entendeu que o coração dele pulsa por almas. Mas quando você vai investir na vida de alguém, em primeiro lugar, você tem que amar essa pessoa. Porque se você não amar, você não vai muito longe com ela. Você vai abandonar ela daqui a pouco. Por quê? O que sustenta o investimento de alguém, de um pai na vida de um filho? É o amor. Só que o amor não é o amor que você pensa que vai receber algo em troca. Ah não, eu vou investir em você, mas depois lá na frente, né, você vai retribuir. Não, não é assim, irmãos. O amor, ele é intenso e constante, sem expectativa de retorno. Porque qualquer momento a pessoa que você investiu, acreditou, pode te abandonar. Pode te trair, pode mentir para você, pode ir embora. Mas a verdade é o seguinte: a recompensa virá no final de contas de quem? Do Senhor. Por quê? Porque o que você faz aqui na vida da igreja, você não faz para o pastor, você não faz para o líder, você faz para o Senhor. E do Senhor vai ver o quê? A sua recompensa. E é por isso que nós investimos, acreditamos e amamos. É por causa disso. Então, o que Jesus fez quando ele estava na terra, irmãos? Ele só investiu em gente. Você não vai ver Jesus construindo um prédio, né? Não vai ver Jesus fazendo essas coisas. Ele investiu em gente. Então, em alguma medida, ele investiu na multidão, abençoando, dando milagres. Mas você percebe que Jesus investiu também nos seguidores, que eram aqueles um pouco mais próximos. Mas Jesus deu a vida dele para os discípulos. Que depois, todos os discípulos, num momento, abandonaram Jesus. Olha que coisa curiosa. Os discípulos que Jesus entregou tudo para eles, abandonaram Jesus. Só que depois de um período, eles voltaram. E a Bíblia diz que eles viraram um mundo de ponta cabeça, irmãos. E é por causa desse investimento lá na vida dos discípulos que nós estamos aqui. Agora, para pensar o seguinte: olha a extensão da sua resposta diante de Deus. Quando você responde a Deus, você fala assim: eu vou ganhar alguém para Jesus, eu vou investir em alguém. A extensão da sua resposta pode atingir muitas pessoas que você nem imagina. Muitas pessoas. Irmãos, todo mundo aqui recebeu investimento em algum momento. Todo mundo. Agora, você precisa entender: se Jesus investiu a vida dele em gente, então isso é um aprendizado para nós, que diz o quê? Que você também deve investir. Pastor, mas as pessoas, elas são complicadas. É muito difícil lidar com o irmão. Tem um irmão lá que, pelo amor de Deus, na célula. Irmãos, a igreja é assim. Olha o que é a igreja. É um monte de gente, tudo diferente, cada um com contexto de criação, com aprendizado. E Deus coloca todo mundo aqui dentro e fala assim: esse aqui é a minha igreja gloriosa, que vai viver comigo no céu, aleluia. Só que os irmãos tudo se pegando ali. Só que a vida da igreja funciona assim: quando nós vencemos as nossas diferenças, entendemos que o propósito que nós estamos aqui é muito maior do que nós. Então nós continuamos, diga amém. E aí, irmãos, hoje, através dessa palavra, eu quero que você pare e avalie na sua vida. Cara, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou investindo em alguém, ou eu estou aqui batendo palma para louco? Eu estou aqui à toa. Estou aqui na célula já faz tanto tempo, mas eu não trouxe ninguém, não enviei ninguém para o encontro. Todas as pessoas que andam com você, que você investir, elas devem ser desafiadas a crescer, desafiadas a avançar. Os irmãos que andam comigo lá no meu discipulado, toda semana eu desafio eles a alguma coisa, a crescer, a avançar. Os irmãos da célula, a mesma coisa. Por quê? Porque eles têm que ter essa sensação de que eles estão recebendo um investimento de alguém. Se você chega alguém lá na célula e ninguém liga, ninguém se importa, daqui a pouco o irmão vai embora. Por quê? Porque ninguém se importou com ele. Mas a verdade é que você foi chamado para se preocupar com aqueles que Deus colocou na sua vida. Em quem que você vai investir? Naqueles que Deus colocou na sua vida. Porque a Bíblia diz: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Quem que são aqueles? Olha aqui para mim. Quem que são aqueles que Deus tem colocado na sua vida nesse tempo? Talvez é alguém lá da sua família, talvez são irmãos lá da sua célula, talvez é alguém do trabalho que Deus tem gerado no seu coração um encargo para orar por essa pessoa, para evangelizar, para falar de Jesus. Mas a Bíblia diz que existem pessoas no seu círculo de relacionamento que é para você ganhar. Presta atenção numa coisa: eu não vou lá na sua casa lá pregar o evangelho, a não ser que você me convide.
Mas a verdade é que, se você está lá, Deus quer usar a sua vida. É para você investir nele, diga amém. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, muito boa por sinal. Quantos aqui gostariam de ganhar aí, hoje, 500 mil reais, para dar uma ajeitada na vida? Levanta a mão aí. Por que 500 mil reais, pastor? Porque ia ajudar, ia ou não ia, irmãos? Ou você ia quitar as contas, ia comprar uma casa, sei lá, um carro, ia fazer alguma coisa. Mas a verdade é que Deus não nos dá 500 mil reais simplesmente assim. Deus não chega um cara da mala preta lá na tua casa e fala, ó, tá aqui 500 mil reais. O que Deus dá? Deus dá pessoas para você, que valem muito mais do que 500 mil reais. Que a Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo todo. E por que eu estou falando isso? Porque dentro de cada pessoa existem sonhos, existem desejos, existem planos. E aí o que Deus faz? Deus coloca diante de você, para você investir, para você acreditar. Ah, pastor, mas será que vale a pena? Preste atenção. Há um tempo atrás era você, as pessoas olhavam para você e falavam, será que vale a pena? Pois é, hoje você está aqui me ouvindo, olha aí, ó, valeu a pena, valeu ou não valeu? Eu estava preparando essa palavra aqui, e eu estava lembrando do encontro de juvenis que a gente teve na semana passada. Irmão, você vai lá no encontro, para eles é uma festa, né? Tudo, inclusive tem uns juvenis aí. Aí você chega lá, a piazada e bagunça e não sei o que, chega até, eu estava sem voz até poucos dias atrás, estava cuidando porque eu tinha que cantar, tinha que pregar, eu falei, eu preciso poupar minha voz de tanto que eu gritei nesse encontro. Só que a verdade é o seguinte, você olha no encontro, a bagunça e não sei o que, e aí alguém pode perguntar, olhar para a bagunça e falar, será que vale a pena? Será que tudo isso aí funciona? Será que pregar, trazer essa galera para cá funciona? Fazer isso para os juvenis? Só que a verdade, irmãos, é que existem momentos que eles bagunçam porque faz parte da idade. Mas existem momentos em que você olha para eles, você vai orar, eles estão chorando diante de Deus. Falando, tio, ora pela minha família. Irmãos, isso é tão forte porque você tem a sensação do seguinte, com certeza vale a pena. Deixa eu te falar uma coisa, você não pode desprezar aquilo que Deus te dá, meu irmão. Às vezes Deus vai te dar uma ovelhinha preciosa. Sabe aquela ovelhinha que fala, esse irmão aí. Só que Deus dá para você o seguinte, você não pode desprezar. Porque dentro dela tem sonhos, tem desejos. E Deus quer usar a sua vida para cooperar com Ele. Para que o propósito de Deus se cumpra na vida dele. Olha que forte. Você pode ser usado por Deus para cooperar, para que o propósito de Deus se cumpra na vida do outro. E é isso que vai contar lá na eternidade. Eu estava meditando isso aqui, eu falei, cara, isso aqui é muito forte. Porque às vezes a gente só quer os caras top, não é? Aquele que ora, que não sei o que, irmão. Isso aqui não é assim não. Tem que investir. O cara não chega lá pronto para liderar aqui. Não, me dá uma célula aí que eu quero liderar. Não. Ele chega ali às vezes, né, que nem o pastor Renato falou aqui, a ovelha chega toda desgarrada, toda suja, e você tem que ir lá pastorear, cuidar. Só que a pergunta é o seguinte, você sabe quem foi o apóstolo Paulo, sim ou não? Mas você sabia que teve alguém que ficou responsável para cuidar do apóstolo Paulo quando ele converteu? É isso, você não sabe, você sabe que ele foi o apóstolo Paulo, mas você não sabe que no dia que ele converteu, Deus falou assim para ele, ó, Paulo, você vai numa rua chamada direita, e você vai encontrar um cara chamado Ananias, esse cara vai orar por você, e você vai tornar a ver, porque ele ficou cego. Agora eu pergunto para você, quem que foi Ananias? Quantas vezes você ouve a menção de Ananias da Bíblia? Só nesse momento aqui. Só que a verdade, irmãos, é que tudo que o apóstolo Paulo fez, vai contar para a coroa de Ananias. Ananias era só Ananias, mas Paulo, ele foi o apóstolo. E aí eu te falo o seguinte, lá na sua célula talvez, na sua casa, na sua família, deve ter um apóstolo Paulo lá. Só que daí você está desprezando, por quê? Porque ele dá muito problema, ele é muito complicado. Irmão, se você olhasse para mim quando eu não era crente, você ia falar, esse menino aí, cara, você ia fazer igual Paulo, entrega o corpo para o diabo, deixa que a alma se salve. Por quê? Porque eu era assim, se você perguntar para qualquer um da minha família, meus tios, minhas tias, qualquer um, como que eu era antes de converter? Você vai falar, isso aí era um perdido, estava destinado a ser um perdido.
Só que olha quanta coisa Deus fez na minha vida. Por quê? Porque alguém decidiu investir, ir atrás, acreditar. No dia que eu estava mal, alguém foi lá orar comigo. Você está entendendo? E aí eu te falo, não despreze aquelas pessoas que Deus coloca na sua vida. Irmãos, isso é tão forte, porque para mim, Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias. Porque eu estou liderando uma célula, e existem momentos lá na célula em que eu olho para alguns irmãos e Deus fala comigo a respeito deles. Eu nem falo para eles, mas Deus fala para mim assim: Rude, esse irmão precisa de você, essa irmã precisa de você. Deus fala para mim, e eu fico pensando com temor no meu coração: meu Deus, olha o que Deus está me falando. E se eu simplesmente falar: Senhor, eu estou muito ocupado, estou trabalhando demais, minha vida está muito corrida. Só que Deus falou para mim o seguinte: cuida, essas pessoas precisam de você. E eu pergunto uma coisa para você: se Deus te manda fazer algo e você não faz, com certeza isso vai contar para você lá no tribunal de Cristo. Porque Deus está mandando você fazer algo, você simplesmente está com a vida muito corrida. Jesus, irmãos, entregou tudo por mim, por você. Por quê? Porque Ele acredita em mim e você. Jesus acredita em você, amém? Por isso que Ele entregou tudo. Agora a verdade é o seguinte: uma vez que Jesus acredita em você, tem uma ação. Se Jesus acreditava em algo, o que Ele fez? Ele morreu. Se você acredita em algo ou em alguém, o que você faz? Você investe na vida dela. Primeira coisa, você vai investir tempo em oração. Você vai orar tanto por essa pessoa, você vai falar: Senhor, quebranta o coração, quebranta. E aí depois você vai chamar o irmão para vir no culto, vai na casa dele orar com ele quando ele não estiver bem, você vai lá dar risada com ele nos momentos felizes. Por quê? Porque você está acreditando, investindo. Se você não acredita, você não investe. Se saísse uma notícia dizendo que o Banco Itaú está à beira da falência, você ia colocar teu dinheiro lá, sim ou não? Por quê? Porque você sabe que estava falindo. E significa o quê? Que você não investe naquilo que você não acredita. Tem muitos irmãos, inclusive às vezes até líderes de célula, que eles não investem nos irmãos que estão ali na célula. Teve uma época que a gente fazia o culto dos radicais livres aqui, e tinha uns irmãos que todo culto eles ficavam conversando, ia lá para trás e voltava. Isso às vezes incomoda alguns irmãos. O irmão chegava: pastor, tem que fazer alguma coisa, vai lá falar com esses irmãos. Eu falava: irmãos, criança é assim. Quando o cara chega aqui, ele está conversando, às vezes ele está meio agitado, deixa ele ali. O importante é que ele está aqui, ele está no ambiente correto, amém, irmãos? O grande problema é que às vezes se o irmão está atrapalhando, você já quer, vai embora, você não quer nada com nada, então vai embora. Presta atenção, não despreze aqueles que Deus colocou na sua vida. Fala para quem está do teu lado: não despreze aqueles que Deus colocou na sua vida. Aleluia. Alguém um dia disse assim: quando o cara vinha para a videira, a vida dele acabou. Eu cheguei na videira, minha vida acabou, meu Deus, porque a rotina é muito intensa, todo dia tem um negócio da igreja, a minha vida está acabando, eu perdi a minha vida. Isso por um lado é poderoso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida nessa terra, achá-la na eternidade. Se você tem, olha aqui para mim, se você tem gastado os teus dias investindo no reino de Deus, eu quero te falar, o Senhor vai contar tudo isso na eternidade para você. Deus não vai ficar devendo nada para você, meu irmão. Olha aqui, cada momento que você se empenha, se esforça, o Senhor está vendo. Teve uma época que, bem no início, quando eu estava liderando célula, tinha vários irmãos da minha célula que eles não tinham ido para o encontro, e a gente mobilizou algumas coisas para vender, para levar eles para o encontro. Só que ficou faltando ainda, porque eram acho que 5 pessoas, se eu não me engano, ficou faltando R$300. E eu falei: meu Deus, hoje é o dia que acaba a inscrição, e falta R$300, eu tenho que levar esse povo para o encontro. E eu tinha o dinheiro, só que eu estava na crise: Senhor, será que eu oferto? São R$300 do meu salário, Pai. E eu fiquei naquela crise, e eu orei, eu falei: Senhor, o que eu faço? R$300, hoje R$300 não é muita coisa, a inflação, né, colocou tudo lá em cima, mas alguns anos atrás até que era. Mas a verdade é que eu lembro que eu orei de noite, irmãos, eu fui dormir, e quando eu acordei, Deus colocou uma música no meu coração, que foi aquela canção que me fez entender que era para mim pagar a inscrição para esses irmãos.
porque era para me investir. Presta atenção, investimento não é só na oração, não é só ir atrás. Às vezes você vai ter que colocar a mão no bolso, sabia? Fala para quem está do teu lado, você vai ter que colocar a mão no bolso. Ah, pastor, não vou tirar do meu dinheiro aqui por esse irmão. Irmão, Jesus morreu por você. Jesus deu tudo que ele tinha e você não quer tirar o dinheiro do bolso. E aí eu lembro que o Senhor me colocou uma canção no meu coração do Rodolfo Abrantes, já há alguns anos ele lançou, que diz assim, ó: que das minhas feridas saia poder para curar, e cada alma perdida me lembre que não é para eu parar. Ó o refrão: até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, e cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Irmãos, eu acordei com isso no meu coração. Eu vim aqui de manhã cedinho no prédio, liguei para o pastor Renato, falei: pastor, o senhor está onde? Eu estou indo para o prédio, vou passar para pagar a inscrição dos irmãos da minha célula. Por quê? Porque o investimento, ele é completo. Ele é na oração, é no seu jejum, é em ir atrás, mas também envolve custo financeiro. Irmãos, o que essas irmãs se empenharam para levar esses juvenis para o encontro? Tinha irmã que estava abrindo aqui e falava: quero vender meu rim para levar minha célula para o encontro. As irmãs estavam quase colocando um cartaz no poste: vende-se rim para levar minha célula para o encontro, né? Por quê? Porque isso se chama investimento. Meu Deus, meu irmão, presta atenção. Quantos são pais e mães aqui? Levanta a mão. Você não investe na vida do teu filho tudo que tem, sim ou não? Agora, se você fazer uma conta básica agora, quanto será que você já gastou com seu filho? Muito ou pouco? Muito. Pega um jovem aí de mais ou menos 18 anos. Quanto que um pai e uma mãe não investiu nesse camarada? Aí o pai fica fazendo conta lá, fazendo assim: não, ó, Bia. A Bia hoje está o exemplo de tudo aqui. Ó, Bia, o Alan chega: Bia, você me deve R$49.600. Foi tudo que eu gastei com você desde que você nasceu. Aí você vai ganhar isso e eu e a sua mãe vamos nos aposentar e você vai cuidar de nós. Que pai que pensa isso, irmão? O pai que pensa isso é meio maluco. Ele investe no filho e fala para o filho: você vai ser minha aposentadoria. O filho não sabe nem o que é isso direito, né? Mas a verdade é que é o seguinte: por que o pai investe? Porque ele acredita, ele envolve, ele é intenso. O pai não fica contando moeda lá para dar para o filho, não. O pai tira tudo que tem e fala: vai, filho. Por quê? Porque isso é investimento. Jesus fez isso por você. Agora a pergunta é: você está disposto a fazer isso para a vida de outra pessoa? Você está disposto a ir atrás, se empenhar, passar fome por essa pessoa? Ah, pastor, meu irmão, você foi chamado para isso. Você está aqui fazendo o que se você não fazer isso? Você está aqui fazendo o que? Você está buscando o que? Se você não fizer isso, você está fazendo o que? Você quer o que aqui? Está comigo aí, amém? Então você precisa entender que às vezes Deus coloca pessoas na sua vida cheio de perebe espiritual. Sabe o cavalo pangaré? Aquele que você fala: meu Deus do céu. Eu lembro da minha equipe lá no encontro, eu falava: eu só peguei os cavalos pangaré aqui, mas eles vão sair do encontro os cavalos manga larga, aleluia. Sangue azul, glória, não, sangue verde, que é a minha equipe, aleluia. Aí Deus manda esse, aí você fala: não, Senhor, esse não. Aí tem outra coisa, tem irmãos que eles oram para Deus usar eles. Quem ora aí para ser usado por Deus, amém? Senhor, me usa, quero ser usado pelo Senhor. Aí Deus faz o quê? Deus coloca uma ovelhinha lá perto de você, para quê? Para te usar, para você ser usado. Aí o irmão: dá uma carona para ir no culto. Aí você dá uma carona. Aí no outro culto, o irmão: você me leva na célula, no culto. Aí você leva de novo. Aí 3 semanas o cara pedindo carona, você fala: cara, esse irmão é muito folgado. Esse irmão é muito folgado. Aí Deus olha do céu e fala: mas como assim? Ontem você orou para ser usado, eu coloquei alguém para te usar, agora você não quer ser usado. Você está me entendendo, amém? O que é investir em pessoas, irmãos? É ser usado. Filho usa o pai e a mãe o tempo todo, é ou não é? Ele está em casa: ô pai, ô mãe, pega isso, faz isso. Lá em casa é uma loucura, porque parece que lá em casa a mãe dele está do lado dele, e ele grita: ô pai, faz isso, não sei o que é para mim. Eu falo: rapaz, tua mãe está aí do teu lado, pede para ela. Não, eu quero que você faça. Eu fico pensando: esse menino é abusado.
E Deus faz isso, Deus te dá um filho espiritual para usar você. Então se alegre, porque você nasceu para isso, diga amém. Esse é o propósito de Deus, irmãos. Como eu falei para você, todo mundo aqui foi o alvo de investimento de alguém. Irmão, se eu olhar para a minha história, o pastor Renato conta, eu não sei isso aí, né? Ele me contou depois. Mas diz que quando ele foi enviado, o pastor Davi falou para ele assim, ó, cuida desse menino que eu estava quase excluindo ele da igreja. Por quê? Porque eu era um bagunceiro, só queria festa, achava que a igreja era um clube para dar risada. Só que houve um momento dessa história toda, dessa bagunça, dessa festa, que eu tive um encontro com Deus. E a minha vida, irmãos, não só a minha vida, mas a minha eternidade e a vida do meu filho, da minha família mudaram completamente. Por quê? Porque houve pessoas um dia que queriam me expulsar da igreja, mas esperaram e acreditaram até o momento que Deus me encontrou. Deus se revelou a mim. E eu tive os olhos abertos e enxerguei o chamado de Deus na minha vida. Houve outros momentos na minha vida em que eu queria desistir. Eu falava, é muito difícil ser crente, é muito complicado. Mas Deus colocou pessoas na minha vida, no anjo da guarda que eu fazia, irmãos, que eles oravam por mim e falavam, Rude, vamos continuar. A vida com Deus é assim, você tem que perseverar. E eu fui respondendo a Deus, e nesse tempo eu fui gerando um temor no meu coração, porque eu queria agradar a Deus. E eu orava, Senhor, eu quero te agradar, mas qual era a vontade de Deus? E tinha pessoas me cercando, investindo, acreditando. Quantas vezes que eu fui atrás do pastor Renato, falando, pastor, não dá. Pastor, calma, Rude, calma. E olha para mim, irmãos, hoje eu sou feliz de ser pastor aqui nessa igreja. Irmão, se tem um privilégio que eu tenho, é pastorear os radicais livres aqui em Guaratuba. Eu me sinto muito privilegiado, mas ao mesmo tempo um temor no meu coração. Por quê? Porque eu tenho quase 80 jovens na rede, que eles olham para mim e fazem uma pergunta que eles não fazem. Aliás, é uma pergunta sem fala. E eles olham para mim e falam assim, para onde que você está nos levando? O que você vai fazer com a nossa vida? E aí, o que nós vamos fazer? E eu tenho um temor no meu coração, porque eles olham para mim e falam, eu vou seguir esse cara. Se ele ser maluco, eu vou ser maluco com ele. E eu tenho um temor no meu coração o seguinte, se eu fizer alguma coisa errada, eu posso ser pedra de tropeço para muitas pessoas. E eu falo para você o seguinte, tem pessoas que olham para você como referência diante de Deus. Acredita em mim. Eu falo para os líderes que andam comigo, as pessoas estão olhando para você, sabia? E às vezes você acha que não, pastor, eu não, nada a ver. Mas a verdade é que as pessoas te olham às vezes como um referencial. Só que você ainda não percebeu isso. Mas você precisa ter uma postura e um temor no coração de fazer a vontade de Deus. Irmão, se tem algo que eu oro sempre, principalmente quando eu tenho alguns desafios na minha vida, é falar, Senhor, eu quero fazer a coisa certa. Eu não quero vacilar nessa etapa da minha vida. Isso aqui é um teste, então eu quero ser aprovado pelo Senhor. E aí eu pergunto para você, meu irmão, as coisas que você enfrenta às vezes faz parte do propósito de Deus, porque antes de Deus te usar, Ele quer trabalhar na sua vida, quer mudar o seu caráter, quer testar a tua perseverança. Por quê? Porque Deus quer te aprovar, diga amém. Mas eu pergunto para você, há um temor no seu coração de fazer a vontade de Deus? Ouvi poucos amém. Aí tem uns irmãos que ficam pensando, sei lá, pastor, esse negócio aí, meu irmão, você precisa orar para ter revelação daquilo que Deus espera de você. Nós somos uma igreja que deseja fazer a vontade de Deus. Amém? Mas você que compõe, que faz parte dessa igreja, precisa entender o que Deus espera de mim. Você tem entendido que Deus espera de você? Você invista em pessoas. Os irmãos que lideram célula, as irmãs aí, você precisa olhar para os irmãos da sua célula com o potencial de quem eles vão ser em Deus. Tem irmão problemático lá na sua célula, sim ou não? Ninguém fala nada. É claro que tem, toda célula tem uma pecinha de ouro lá. Só que quero te falar, essa pessoa, Deus quer usar você para investir nela, para acreditar nela, para ir atrás, para carregar ela nas costas quando ela não conseguir andar. Quantos irmãos aqui, olha aqui para mim, quantos irmãos aqui já foram carregados aqui? Você não queria, mas alguém foi atrás de você e insistiu. Quantos já foram carregados? Olha que bênção. Eu lembro que tinha um irmão que ia na minha casa todo domingo. Eu tinha uma raiva dele.
todo domingo, dava 6 horas da tarde, ele me aparecia lá, batendo palma. Eu olhava e falava, não vou atender. Eu deitava lá na minha cama e falava, esse cara vai ficar aí 2 horas batendo palma, eu não vou atender. E aí meu pai gritava, você não vai lá atender o cara? Eu falava, não vou. Aí tinha dia que eu ficava com dó, eu falava, hoje eu vou. Aí o que o cara falava? Vamos no culto. Eu falava, rapaz, não vou não. Mas vamos lá, e não sei o quê. Até que um dia eu fui. E eu fui no culto e eu falei, cara, essa igreja, esse povo é tudo esquisito. Eles ficam, né? Quando o cara é ímpio, ele chega na igreja, ele acha tudo estranho, o povo orando em língua, e não sei o que. Eu peguei, dei um passo para trás, eu vou ficar aqui na minha zona de segurança. Vai que eu fique endemoniado aqui nessa igreja, né? Deus o livre. Opa, já até me converti, já estou falando até Deus o livre, aleluia. E aí, esse cara me incomodava, irmão, só que eu não esqueço dele. Eu não esqueço. Por quê? Porque ele foi uma pessoa chave. Porque se não fosse ele, talvez eu nem estaria aqui também. E aí tem gente que fala, esse irmão é muito chato. Alguém já foi chamado de chato aí? Você é chato, cara, meu Deus do céu. Isso é bênção, você está no caminho certo, aleluia. Porque às vezes é por causa de um chato que a pessoa conhece Jesus e tem a vida transformada. Então, dito isso, que meu tempo está indo embora, você precisa entender o seguinte, você está aqui para esse propósito. E aí você olha na Bíblia, deixa eu ver se eu passei um texto aqui. Você olha na palavra de Deus, e você percebe que, no dia que o coração do Pai se revelou, coloca para nós aí, João capítulo 1, verso 1, olha lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus estava na eternidade, irmão, tranquilo, com Jesus e o Espírito Santo, até que um dia ele resolveu criar o homem. E aí o que aconteceu? Todos os seus problemas começaram, porque foi depois que o homem nasceu que a tragédia aconteceu. Mas a verdade é que o Senhor decidiu investir. E aí eu vou falar uma coisa para você. As pessoas que Deus colocou na sua vida querem que você se importe com elas, porque ninguém está nem aí o tanto que você é entendido de Bíblia. Ninguém está nem aí. A verdade é o seguinte, você se importa com essas pessoas? Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Quem conhece aí o Mark Zuckerberg, aí, criador do Facebook, programador? Esse cara é importante para você, sim ou não? Nada. Que diz o outro, não fede nem cheira, né? Agora outro cara, que é multimilionário, Elon Musk, você conhece ele? O cara que é o dono da Tesla, inventou os carros elétricos. É o cara que criou o primeiro foguete que tem ré, sabia disso? O nome da indústria é SpaceX, o primeiro foguete do mundo que dá ré. Porque esse cara pensou o seguinte, eles enviam o foguete para fazer uma pesquisa, e o foguete fica no espaço eternamente. Ele falou, isso é dinheiro jogado no lixo. E ele falou, eu vou criar um foguete que ele vai, e ele vai dar ré, ele vai voltar. É uma criação grandiosa, não é, irmãos? Agora é o seguinte, esse cara é importante para você? Nada. Por quê? Porque o tanto que ele sabe não é indiferente para mim e para você. Mas deixa eu te perguntar, a sua mãe, seu pai, eles têm a inteligência e a capacidade de criar um foguete que dá ré, sim ou não? Se precisar, né, irmãos? Mas nem sempre, ele não cria um foguete que dá ré. Mas seu pai e sua mãe são importantes para você? Por quê? Porque eles se importam com você, é ou não é? Elon Musk não está nem aí para você. É um cara multimilionário, criador do foguete que dá ré. Mas a verdade é que ele não se importa com você. Mas a sua mãe, seu pai, se importam com você. Por isso que elas são importantes para você. Isso significa o quê? Que as pessoas que andam com você, elas estão interessadas no tanto que você se importa com elas. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que você faz na vida da igreja é importante, mas você é mais importante do que aquilo que você faz. Nós não queremos só que você lidere, que você ganhe. Não, nós nos preocupamos também com você.
No dia que você estiver mal, tiver às vezes com o casamento complicado, nós nos preocupamos. E logo você também deve se importar com o povo que Deus te deu. E se importar mesmo, irmãos. De perguntar, e aí, como que você está? Sabe que tem pessoas que chegam na célula que você percebe que ela não está bem, é ou não é? Aí você fala, irmão, está tudo bem? Ele fala, não, está tudo bem. Só que você vê na cara do bendito que não está bem. Aí você fala, o que está acontecendo? Não, está tudo bem. Aí você dá uma cutucada, cara, eu estou vendo que você não está bem. E aí o cara, daí ele começa a falar tudo, abre o coração. Essas pessoas, você é muito importante para esse tipo de gente. A Simone acabou de testemunhar aqui da irmã que ligou para ela, irmão, 13 anos, você tem noção? Tem gente que nem lembra, quem você conheceu há 13 anos atrás? Sei lá, mas a irmã lembra, nunca mais vai esquecer. No dia do velório da Simone, quem vai estar lá? Essa irmã. E eu vou te falar uma coisa, quando você investe, acredita, as pessoas vão atrás de você. Pode passar o tempo que for, ela vai lembrar de você eternamente. Eu falo isso por mim. Eu nunca mais vou esquecer daquelas pessoas que investiram na minha vida. Então isso significa o quê? Que todo investimento passa por um se importar, um se preocupar de verdade, um saber como está a pessoa, a casa, a família, se está precisando de algo. Mas não, está todo mundo muito ocupado, a vida é muito corrida, e o que nós temos hoje, o que nós menos temos é tempo. Pois é, meu irmão, mas Jesus abandonou a sua glória, desceu como homem, morreu, investiu tudo que tinha para hoje você falar que não tem tempo. Irmãos, hoje nós estamos sendo desafiados como igreja a ter uma nova mentalidade a respeito daqueles que Deus colocou do nosso lado. Você vai olhar para a tua célula agora, e eu não estou falando aqui só do líder, estou falando de todo mundo. Os membros da célula, você vai olhar e falar, cara, esses irmãos são importantes. No dia que alguém não vier aqui, eu vou me preocupar com esse irmão. Você se importa com os irmãos que faltam à sua célula? Fulano faltou, eu, cara, nem senti falta, nem percebi. Irmão, terrível, porque isso só mostra o quê? Que a indiferença, que ele não está nem aí se faltou, se veio, se não veio. A verdade é que se você se importar, vou te falar uma coisa, isso é riqueza diante de Deus. Eu estava pensando o seguinte, cara, você conhece o evangelista Billy Graham? Quantos conhecem aí? Foi o maior evangelista que nós tivemos no último século. E eu estava lendo, um pouco da biografia dele, e a equipe dele diz que aproximadamente 2.500.000 pessoas aceitaram Jesus num apelo de Billy Graham, durante toda a sua vida. 2.500.000 pessoas, irmãos, por causa de um homem. Aí eu pergunto, o que foi o cara que ganhou Billy Graham? Como que está a coroa desse cara que investiu na vida de Billy Graham? Será que Billy Graham era um cara complicado? Eu não sei. Será que ele era um cara que era difícil? Será que ele desviou e voltou? Eu não sei, irmãos. Mas o fato é que a pessoa que cuidou de Billy Graham, ninguém nem conhece, mas todo mundo conhece Billy Graham. E aproximadamente 2.500.000 pessoas aceitaram Jesus por causa desse cara. Por quê? Porque alguém investiu e acreditou na vida dele. Vai que lá na tua célula tem um Billy Graham e você está desperdiçando. Irmãos, às vezes não é você que Deus vai usar, às vezes é alguém que você está cuidando lá na sua célula. Alguém que Deus colocou para você fazer um anjo da guarda. O pastor Renato estava falando aqui da Vanessa, A Vanessa, irmãos, eu dei risada quando ela me falou que fazia 2 meses que ela estava na igreja. Eu falei, eu não acredito que você está aqui 2 meses. Eu falei, como que ninguém, Dela, não sei, ninguém fala comigo. Eu também, não sou muito de falar com ninguém, então eu vinha para o culto. Era muito abençoado nos cultos e ia embora. E eu conheci ela no dia que ela veio fazer a inscrição do cursão, irmãos. Abriu a vaga do cursão, daí a inscrição era comigo e ela veio fazer a inscrição. Eu olhei para ela e falei, Vanessa, beleza, marquei o nome dela. Falei, que célula que você é dela? De nenhuma. Eu falei, de nenhuma. Falei, vão para minha célula. Olha aqui. E eu falei, mas como assim? Ela, não, daí começamos a conversar. Depois o Leonel também conversou com ela. Irmãos, 2 meses na igreja. Eu falei, uau. Isso só mostra, irmãos, que nós precisamos renovar nossa mente o seguinte. A Vanessa é o verdadeiro milagre. Porque ela chegou aqui realmente porque ela já tinha experimentado algo da parte de Deus. Mas se fosse você, será que você ia ficar 2 meses aqui, vagando, se ninguém fosse atrás de você? Se ninguém te ligasse, falando, cara, vamos para o culto, vamos para a célula. Talvez você nem estaria aqui hoje. Talvez você veio para cá porque alguém te ligou.
Alguém falou: irmão, vamos, e você veio. Só que a verdade é o quê? Essas pessoas querem o seu bem. E você também precisa olhar agora e entender: Deus quer usar a minha vida para cuidar de alguém. Diga amém. Aleluia. Quero encerrar com você aqui, lendo o último texto da parábola do homem que produziu muita coisa em abundância nessa terra. Coloca para nós aí Lucas 12:16. Outro texto, Lucas 12. Não, vou ler esse, pode colocar esse aí que eu vou ler esse aí primeiro. Olha lá, Lucas 12:15. Então lhes recomendou, olha o que Jesus estava falando: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Aí olha o que ele diz no final, irmãos: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Irmãos, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Isso tudo é nada. Daí Jesus continua o texto, e Jesus fala uma parábola de um cara, um homem rico, que produziu muitas riquezas. Olha lá o verso 16, presta atenção nisso aqui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo, olha o que o rico falava: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Aí olha o que ele fala: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Aí olha o que Deus disse, mas Deus lhe disse, olha lá, irmãos: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Uau! Isso aqui é a história de um homem que construiu muita coisa. Aí no dia da morte, o Senhor olhou para ele e falou o seguinte: ó, chegou o teu dia. O que você construiu? A riqueza dele era só terreno. Aí Jesus disse o seguinte: que ele era rico para si mesmo, mas não era rico para com Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque é o seguinte: qual que é a riqueza que Deus espera de nós? São filhos espirituais. Os naturais também, mas os espirituais são muito mais do que os naturais. Então a verdade é o seguinte: qual que é a tua riqueza diante de Deus? Deixa eu te perguntar, olha aqui, se você morresse hoje, as tuas mãos iam chegar diante de Deus cheias ou vazias? Iam chegar cheias de riqueza ou vazias? Pastor, mas eu converti faz um mês. Presta atenção, faz um mês você não falou nada para ninguém ainda. Se você encontra um cara cego e depois ele está vendo, ele vai perguntar: como que você ficou? Como que você voltou a ver? Ele vai falar: eu não sei, Jesus me curou. Ele já começa a falar no mesmo dia. Aí a pergunta é o seguinte, meu irmão: as tuas mãos, elas estão cheias ou vazias? Porque se está vazia, porque você está se preocupando ainda muito com as coisas dessa terra. Aí Jesus quer alinhar o teu coração hoje para inclinar as coisas para a eternidade. Pastor, mas eu quero casar, eu quero comprar minha casa, meu carro, eu tenho que trabalhar, não sei o que. Irmão, tudo isso é legítimo, é bênção, Deus vai te abençoar. Mas quando você entender que tudo isso vai ficar, tudo isso vai acabar, e aí o que você pode deixar como legado para aqueles que vão ficar? Só dinheiro? É só isso que você quer deixar? Isso é muito pouco. Irmãos, diante de Deus eu falo: eu quero que os meus filhos, meus netos, até onde o Senhor permitir, eu quero que eles olhem para mim no dia da minha morte e venham alguém que entregou a vida pela eternidade. Irmãos, eu creio na prosperidade bíblica, eu creio na riqueza e oro por isso sempre, para que nós como igreja possamos prosperar, porque a igreja vai ser abençoada, mas isso não é o centro de tudo. Sabe por quê? Porque a riqueza vai ficar aqui nessa terra, o que você vai levar são as mãos cheias de vidas para o Senhor. Pergunto para quem está do teu lado: tua mão está cheia hoje ou está vazia? Que o Senhor hoje possa fazer você entender a importância de você investir na vida de uma pessoa. Para encerrar, eu quero falar de John Wesley.
John Wesley foi um grande avivalista do último século. A biografia dele diz que ele deixou uma igreja com mais ou menos 100 mil membros antes dele morrer. 100 mil membros, irmãos. Só que a história dele conta que a mãe dele, ele tinha muita dificuldade de aprender as coisas, e a mãe dele sempre ficava ensinando. E alguém disse para a mãe dele um dia bem assim: você é muito doida, já faz 19 vezes que você está ensinando para ele a mesma coisa, e ele não aprendeu. E ela falou para ele assim, ó: graças a Deus que eu não desisti, porque foi na 20ª vez que eu ensinei, ele aprendeu. Isso significa o que, irmãos? Que existem pessoas que você vai ter que bater na mesma tecla várias vezes. Aí você vai falar: irmão, pelo amor de Deus, eu já não conversei isso com você. Tem gente que é assim, mas não desiste. Te falar, às vezes na 20ª vez ele vai pegar, ele vai ter revelação. Mas a pergunta é o seguinte: até onde você vai? A resposta é o seguinte: você tem que ir à medida do seu amor. Se você ama pouco, então você vai pouco. Se você ama muito, então você vai até o fim, igual o Senhor Jesus. Amém, irmãos? A partir de hoje, irmãos, que você possa entender a importância de você investir em alguém. Lembra que você está aqui porque alguém investiu em você. Você só está aqui porque alguém acreditou, alguém orou, alguém foi atrás. Você não estava aqui passando na frente, entrou por essa porta e falou: agora eu quero conhecer Jesus. Com exceção de da Vanessa, você não foi assim. Perdão, Vanessa. Olha aqui. Você foi alvo de investimento, irmãos. Eu tenho um encargo tão grande no meu coração por isso, porque só eu e minha família sabemos como eu era. Depois você pode perguntar para qualquer um dos meus primos aí: como que era o pastor? Eles vão te falar, eles vão dar risada ainda. E eles estão aqui me ouvindo, eles só ficam dando risada, depois eles vêm falar para mim: eu lembro, eles falam para mim. Só que a verdade, irmãos, é que muitos deles também vieram porque eles viram Jesus na minha vida, sabia disso? Que eles viram a obra de Deus e falaram: cara, Deus só pode existir, está mudando a vida desse rapaz aí, Deus existe. E eles viram a obra de Deus e vieram também. Irmãos, alguém acreditou em você e hoje Deus está te chamando para acreditar em alguém. Amém? Fica de pé onde você está, vamos orar?